Justiça Sem Barreiras. No programa de hoje, vamos exibir a segunda reportagem da série sobre a atuação da Justiça do Trabalho por meio da Vara Itinerante, no município de Jordão, interior do Acre. O Ministério Público de Rondônia criou uma promotoria com enfoque no feminicídio, a primeira no Brasil. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Procurador-Geral do Ministério Público de Rondônia, Ayrton Marinho. Tudo isso agora no Justiça e Cidadania. A Justiça do Trabalho na Amazônia. Nós vamos exibir hoje a segunda reportagem da série Justiça Sem Barreiras, a Vara do Trabalho Itinerante no município de Jordão, interior do estado do Acre. Acompanhe. Tal como em Santa Rosa do Purus, primeira escala da Vara Itinerante da Justiça do Trabalho na região do Vale do Juruá, Jordão não passa despercebida pela expedição, que busca vencer o isolamento e dificuldade de acesso para levar justiça aos povos amazônidas. A chegada já é um desafio. A má conservação da pista do pequeno aeroporto indica os perigos do pouso. A Vila Jordão, surgida no período áureo da borracha, tornou-se município no dia 28 de abril de 1992, desmembrando-se do município de Tarauacá. Com a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 7.500 habitantes, sendo quase a metade composta por índios Kaxinawá, o município figura com o pior índice de desenvolvimento humano municipal do Acre e o sétimo pior do país, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Para chegar à localidade, somente de barco pelo Rio Jordão ou de avião. Dependendo do tipo de embarcação, a viagem pode demorar de 2 a 5 dias. A economia é incipiente, baseada no comércio e no agronegócio. De Tarauacá, chega praticamente toda a mercadoria que abastece o pequeno comércio, o formal e o informal. E foi no posto de atendimento eleitoral da cidade que a equipe da Vara Itinerante se instalou para realizar as 8 audiências designadas. O primeiro caso foi resolvido com acordo entre a Câmara Municipal de Jordão e um de seus vereadores. Abel Ximenes da Silva buscou a justiça para fazer valer o seu direito de entrar em exercício no cargo de agente administrativo, do qual foi aprovado em concurso público. Na presença do juiz do trabalho, alegou que foi convocado e tomou posse em junho de 2013, mas lhe era negado o início do exercício no cargo, que é regido pela consolidação das leis do trabalho. Aqui em Jordão foi celebrado o primeiro acordo na Justiça do Trabalho nesta Vara Itinerante. Vamos conversar com o Espiridião Júnior e Abel Ximenes, né, que foram as partes desse processo. O Abel, que é vereador, né, e entrou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo aí que entre exercício no cargo de agente administrativo da Câmara Municipal. Abel, deu tudo certo então? Tudo certo, graças a Deus. Eu e a Câmara, né, temos partes e foi tudo de uma forma conciliatória, né, entre mim e a Câmara, de uma maneira que a gente não tem intenção nenhuma em prejudicar o Poder Legislativo, né? O único interesse nisso é exercer a minha função pela qual fui concursado, né? E graças a Deus que a Câmara, né, reconheceu e está tudo certo. E para o município também foi bom? Muito bom, porque na verdade a reclamação pertinente do reclamante, que é nosso vereador, um vereador importante do nosso município, realmente ele tem toda a razão, né? A reclamação é justa e a Câmara só teve que reconhecer isso, né? Então por isso o acordo foi bem feito, né? Acho até que o vereador ele tinha direito a mais outros direitos que ele acabou fazendo um acordo em favor da Câmara, né, para que o Poder Legislativo também não seja prejudicado, como ele também não será. Então, o acordo bom é quando ambas as partes ganham com isso, e foi o que aconteceu. Já a aprovação, em primeiro lugar, nos cargos de orientador social por Rafaela Cavalcante e entrevistador por Maria Lima de Araújo,
não foram suficientes para serem empossadas nos cargos. O juiz acolheu os argumentos do município, que apresentou cópia do relatório de análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, constando violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter ultrapassado o limite de gastos com pessoal em mais de 60%. Nas audiências da vara itinerante, o Executivo Municipal foi condenado ainda a pagar a indenização referente ao abono do PIS/PASEP, a auxiliar operacional de serviços diversos Maria de Fátima Matos, que não recebeu o benefício no período de 2010 a 2014. A servidora receberá também um salário mínimo por ano não recebido. Em outro processo, a municipalidade homologou acordo para o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a Ialdo Pereira da Silva, que trabalhou como serviços gerais. Por ter sido contratado sem concurso público em fevereiro de 2006 e dispensado em maio de 2015, o trabalhador deverá receber R$ 5.000, sendo 2 parcelas de R$ 1.500 e uma de R$ 2.000. Os casos envolvendo ex-empregados e empresas foram todos solucionados com acordos neste ciclo da vara itinerante em Jordão. O ocupante do cargo de serviços gerais, Adenilson Silva de Lima, que nunca teve a carteira assinada na cerâmica de Albanir Gomes, tampouco gozou de férias ou recebeu 13º salários nos anos de 2013 e 2014, deverá receber R$ 12.000 em 12 parcelas. Pela primeira vez que estou à frente da Justiça, há muitos anos que trabalho, todo o correr da minha vida, e pela primeira vez. Mas como eu sempre gosto de fazer as coisas corretamente, e já que a Justiça deu o direito, é claro que eu tenho que fazer um acordo e vou pagar, cumprir com o que foi prometido. Agora o que você pretende fazer com esses 12.000 aí que você tem para receber, mais o seguro-desemprego? Não tenho, vou pensar ainda, não tenho nada planejado ainda não. Caso semelhante, também teve o mecânico Alexandro Costa Cabral, que não teve a carteira anotada pela Jacuí Construções e Comércio e também não pagou o terço constitucional sobre as férias, nem efetuou os depósitos do FGTS. O acordo prevê o pagamento de R$ 2.365 em 4 parcelas. A empresa também está obrigada a depositar os valores do FGTS no prazo de 90 dias e a realizar a anotação na carteira. Aqui em Jordão, a vara itinerante fecha com mais um acordo, entre empregador e empregado. O senhor Alcioli e o senhor Alexandro são as partes desse processo. O senhor, como empregador, fez um bom acordo aí? Como foi tudo isso? Foi feito um bom acordo. Vale ressaltar a importância da Justiça do Trabalho com esse serviço, na interiorização do Acre, porque, na verdade, as pessoas, não só como ele era meu empregador, como outros demais, têm a oportunidade de reaver seus direitos, uma futura garantia de algum benefício que possa lhe trazer com essas ações da Justiça do Trabalho. Então, da minha parte, estou satisfeito pelo acordo que foi feito e da parte dele, eu creio que também esteja satisfeito. Na verdade, vale ressaltar que é de extrema importância a interiorização da Justiça do Trabalho para garantir os direitos dos demais funcionários que estão por aí a reclamar. Alexandre aí, que também foi beneficiado com esse acordo, que é a parte reclamante, vocês inclusive são amigos, fora aqui da LID, mas isso não vai atrapalhar a amizade não, né? Jamais, a nossa amizade aqui a gente se conhece desde praticamente de criança e vai continuar ainda, a gente está na amizade e continua ainda. Só foi formalizar a mesma questão? Só formalizar mesmo e deixar tudo certinho. O juiz Celso Botão fez um balanço do trabalho em Jordão. Fizemos aqui 8 audiências, em que 4 resultaram em acordos celebrados entre as partes, 2 sentenças em que foi julgado improcedente o pedido constante da petição inicial e outra sentença em que julguei totalmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial. Uma outra reclamação trabalhista, infelizmente não foi possível realizar a audiência em razão da falta de notificação dos reclamados a tempo oportuno. Portanto, agora, a vara itinerante da Justiça do Trabalho deixa Jordão e vamos para Marechal Thaumaturgo, onde mais audiências serão realizadas. E por fim, nós terminaremos essa vara itinerante no município de Porto Walter. Nos encontramos lá. O destino leva agora a equipe da Justiça do Trabalho para a próxima localidade, Marechal Thaumaturgo, a 112 quilômetros. E lá, a equipe não imagina o que irá enfrentar.
No próximo bloco, eu vou conversar com Ayrton Marim. Ele é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, que criou uma promotoria com enfoque no combate ao feminicídio, a primeira no Brasil. A gente volta em instantes. Não é a vinculação familiar que traz o crime de feminicídio, sim a condição do crime ser praticado contra a mulher em razão dela ser mulher. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa e eu vou conversar com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, Ayrton Marim. E ele vai falar um pouco, nós queremos saber, com relação a criação de uma promotoria que vai enfocar sobre o feminicídio, a primeira no Brasil. Doutor Ayrton, obrigado por atender o nosso convite. A gratidão é nossa por estar na nossa casa, por se deslocar da sua casa de origem e vir até ao Ministério Público prestar esse serviço à sociedade e ao Ministério Público. É com grande satisfação que a gente recebe você e o seu programa e a comunidade da Justiça do Trabalho aqui na nossa casa, e a nossa gratidão por esse deslocamento, que eu sei que não é comum, não é fácil, exige um desprendimento de muitas coisas e a gente agradece por isso. Mas é isso, a nossa equipe se deslocou até o Ministério Público hoje, excepcionalmente, o Justiça e Trabalho, o Justiça e Cidadania itinerante, né? A gente veio até o Ministério Público porque nos chama a atenção, doutor Ayrton, a criação dessa promotoria, porque hoje o feminicídio ele é crescente nos últimos tempos, né? Então, e agora é um tema que está muito em voga e o Ministério Público aqui teve a vanguarda de criar uma promotoria que vai cuidar disso, assim. Como que será a atuação dessa promotoria que foi recentemente criada para isso? Na verdade, a nossa Corregedoria Geral fez um estudo para reestruturar as promotorias de justiça da capital, especificamente algumas do interior, e nessa reestruturação na capital, ela entendeu por bem inserir a criação desta promotoria que trará o combate ou acompanhará os casos de feminicídio sob a óptica do Tribunal do Júri na comarca de Porto Velho. Isso tanto em relação a uma política social, uma política de atuação institucional voltada para esses casos que têm tido um crescimento muito grande, não só em Rondônia, mas em todo o território nacional, né, e que vem sendo discutido amplamente pela sociedade. Então, com base nessa urgência social e nesse viés que nós adotamos como política institucional, foi criada essa promotoria para quê? Todo aquele crime praticado contra a mulher de homicídio ou tentativa de homicídio, né, que tenha como pano de fundo a condição da mulher, a condição de gênero, seja acompanhado desde o seu nascedouro por uma promotoria que vai não só defender a vida dessa mulher como a vida de qualquer cidadão, mas principalmente é a defesa da vida sob o enfoque que essa dimensão social traz para o caso. Agora, assim, a iniciativa de criar é porque o Ministério Público sentiu a necessidade disso, ou seja, tem aumentado esse índice, é real? Esse índice, ele é real, ele aumenta, eu não sei se aumenta progressivamente ou se nós, com o passar do tempo, vamos tendo mais informações em relação aos crimes, né? Então, a própria sociedade sendo orientada, sendo instruída e sendo induzida a trazer esses fatos à tona e identificar aqueles crimes que são cometidos com esse viés de crime contra a mulher, no caso em tela, né? Isso faz com que os números cresçam de um ano para o outro. Porque às vezes tem pessoas que... eu dou exemplo do direito do trabalho, do direito do consumidor, quem quer que seja. Se as pessoas não sabem o seu direito, ele também não sabe como... assim, que tem um direito sendo tolhido ou às vezes uma violência que é tão grave e tantas pessoas que estão sendo, às vezes, vitimizadas. Exato. E nesse caso específico ainda é pior, porque a pessoa é vítima
ou ela morre, ou ela tem a vida, ela sofre um atentado contra a sua vida e nem sempre a família ou ela tem a coragem de dizer que foi por conta de um problema ou dentro de casa, que o feminicídio pode ocorrer dentro de casa ou no ambiente de trabalho, onde quer que seja. Não é a vinculação familiar que traz o crime de feminicídio, sim a condição do crime ser praticado contra a mulher em razão dela ser mulher. É verdade. Agora o Ministério Público, lógico, não é só isso foi um enfoque interessante porque o próprio MP destaca que é a primeira no país, que eu acho isso um avanço. E o senhor acredita que por exemplo, teve um decreto recentemente assinado pela Presidência da República com relação à liberação do armamento, ou à facilitação do acesso à arma. O senhor acredita que isso pode ter algum impacto ou não nesse quesito? Na minha concepção pessoal de membro do MP há 32 anos, toda facilitação de aquisição de instrumento bélico, ao invés de gerar uma segurança, ele gera uma instabilidade. Primeiro, é uma corrida desenfreada para se armar. E segundo, é uma possibilidade de se dar arma para aqueles que não têm condição de portar uma arma. Então, a história demonstra isso, que Sim. todo o processo de armamento de maneira desordenada gera violência desordenada. E a sensação de segurança que o cidadão tem que ter não é na arma que ele porta, mas é na não necessidade de portar uma arma. A consciência que tem que se desenvolver coletivamente é que a arma não traz nenhum benefício para a sociedade, a não ser quanto o próprio cidadão, que mesmo portando a arma, isso as estatísticas falam, a maioria, quase a sua totalidade, jamais manejou uma arma e não treina o uso dessa arma. Então, um instrumento dessa natureza, com esse potencial, na mão de quem não detém a capacitação para isso, vai ser mais um instrumento contra ele próprio e contra a própria sociedade. E às vezes não é nem ele psicologicamente, é o manuseio. Exatamente. E assim, então, respondendo a tua pergunta, Sim. isso pode impactar, sim. Isso pode impactar. Tem outras frentes que o Ministério Público, os Ministérios Públicos, né, dos estados, têm algumas atuações. Qual é das promotorias, que são várias no Ministério Público aqui de Rondônia, quais as que têm sido mais buscadas hoje pela população? Olha, com essa atuação institucional durante todos esses anos, nós percebemos que todas as promotorias têm a sua importância para a sociedade, né? Então as promotorias criminais, as promotorias cíveis, mas as promotorias de tutela coletiva, principalmente aquelas que são voltadas à saúde, à educação, à cultura, ao meio ambiente, ao urbanismo, elas assumem um papel fundamental porque elas trabalham, além de coibir aquilo que está sendo feito de maneira desordenada ou errada, elas também trabalham preventivamente. Então, hoje, o Ministério Público brasileiro e o Ministério Público de Rondônia têm um atuar preventivo, né? Na dinâmica da construção da história institucional e da atuação institucional, o Ministério Público vem evoluindo de uma postura repressiva, meramente repressiva, em que se coíbe aquilo que é errado, passando por uma postura já não tão repressiva, né? Mas resolutiva, né? Que é de solucionar os conflitos, né? Solucionar aquilo que pode estar acontecendo para que não judicialize e não venha a se tornar mais uma ação e que a sociedade sofra com essa demora desse julgamento. E, finalmente, agora, a postura participativa dele ser um agente, precursor, fomentador de políticas públicas, de interferir no momento em que a política pública está sendo feita. Então, essas promotorias têm uma especial atuação, principalmente no estado como Rondônia, que ainda é um estado em desenvolvimento, e evidentemente que as promotorias de improbidade também assumem um papel fundamental, que é no controle dos atos de gestão pública. Isso nós vamos falar também no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo. Eu estou conversando com Ayrton Marinho, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia.
E também, no próximo bloco, eu quero saber do doutor Ayrton, que às vezes tem muitas pessoas que confundem Ministério Público Estadual, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, enfim, todas essas questões, ele vai fazer uma dicotomia aí para explicar para você, tanto outras coisas que a gente vai conversar no próximo bloco, a gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Ayrton Marinho. Ele é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia. E eu deixei aqui uma pergunta no ar, porque às vezes tem muita gente que ainda confunde. Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e às vezes até mesmo Justiça do Trabalho, Delegacia do Trabalho. Então, algumas coisas. Quem é quem nisso e onde o cidadão às vezes deve recorrer rapidamente, doutor Ayrton? O Ministério Público Estadual é um órgão que defende a sociedade, proporciona a defesa dos interesses sociais indisponíveis e, portanto, é o órgão de maior acesso à sociedade naquilo que diz respeito aos direitos dela como um ente jurídico. Na verdade, o Ministério Público ele tem sido o braço direito da sociedade, basta a gente acompanhar o desenvolvimento de todos os fatos que vêm ocorrendo no transcorrer desses últimos anos, com as operações Lava Jato e outras tantas operações Sim. que, embora não nominadas com o mesmo tamanho, com a mesma proporção, com o mesmo enfoque da operação Lava Jato, então é um órgão no qual a sociedade tem que, primeiro, acreditar Sim. e, segundo, buscar. Porque é o interlocutor da sociedade na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, com serviço de eficiência para toda a comunidade. Esse é o Ministério Público Estadual. E dentro dessa vertente também voltada ao trabalho, temos o Ministério Público do Trabalho, que tutela especificamente os direitos advindos das relações de trabalho com os cidadãos e com a sociedade e com os próprios trabalhadores. E aqui eu devo fazer uma ressalva de que nenhum dos ministérios públicos, ou nenhuma das instituições que se dizem integrantes do hoje chamado Sistema Justiça, fazem muita coisa sozinha. É isso que eu ia lhe perguntar, porque hoje a atuação, essa atuação, tanto no combate ao crime organizado, por exemplo, que o Ministério Público tem feito um trabalho muito interessante, mas para a atuação de várias áreas, na área da infância, da juventude, enfim, uma série de questões, precisa de parcerias. Exatamente. E assim, quanto mais a gente trabalha em prol da sociedade, mais identifica os problemas que estão relacionados à vida na sociedade, maior capilaridade a nossa ação atinge e maior entrosamento com outros agentes, com outras entidades, nós temos que ter. Além de minimizar custos. Exatamente. Concentra. E assim, cada instituição dentro desse sistema de justiça detém a sua especialidade e precisa, de uma maneira eficiente, unir esforços para superar problemas. Então, hoje, o Ministério Público de Rondônia tem parceria com várias instituições federais, estaduais, entidades de terceiro setor, entidades sociais e até com o próprio Ministério Público do Trabalho também. Nós temos projetos desenvolvidos em conjunto, onde a eficiência da atuação do Ministério Público do Trabalho, ele produz resultados para nós que interessam ao Ministério Público Estadual. Então, inclusive, pois não. Essa união nossa em prol desse esforço comum traz para a sociedade uma sensação de justiça mais rápida. Existe, inclusive, um fórum com relação ao combate ao trabalho infantil, que tem, inclusive, a participação do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho, e vários órgãos, que é um fórum estadual, né? Exatamente. Além desse fórum estadual, nós temos também várias questões em relação à saúde. Sim. Sendo abordadas pelo Ministério Público do Trabalho, da situação da insalubridade dentro dos presídios também. O Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido um projeto para a gente aferir isso daí. E isso interessa ao Ministério Público do Estado. Então, a nossa parceria com os demais entes
torna a nossa atuação muito mais efetiva. E o meio ambiente do trabalho também, por exemplo, nos hospitais hoje, hospitais públicos, escolas, quer dizer, como é que estão lá as pessoas que estão sendo tratadas na saúde do Estado? Tem uma atuação forte da Promotoria de Saúde. Sim, então nós temos vários projetos da Promotoria de Saúde com o Ministério Público do Trabalho, da Promotoria da Execução Penal com o Ministério Público de Trabalho, então, e com outras tantas instituições. A gente procura se capilarizar cada vez mais para dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Porque o papel do Ministério Público, a ideia é o quê? Ele defende a sociedade como um todo, de forma difusa e coletiva. Exatamente. Não é? Exatamente. E tem também aparecido questões com relação ao acesso à educação? Também? Sim, várias questões com acesso à educação, e nós temos um trabalho efetivo com o Ministério Público do Trabalho na área da educação, né? A gente tem tido uma parceria muito grande com o Ministério Público do Trabalho. Importantíssimo, focar e firmar a questão da educação nesse país. Exatamente. E essas questões sociais, elas sempre existirão. Elas às vezes minimizam e às vezes aumentam, mas elas sempre existirão. Então, quanto mais pessoas, quanto mais instituições, dentro das suas especificidades, tiverem um olhar voltado para esse problema, mais certeza a sociedade terá de que a resposta será imediata, será efetiva, com um custo menor e com maior rapidez. E o Justiça e Cidadania está aqui exatamente para levar até o cidadão, até você, essas informações, para você exercer sua cidadania com plenitude. Doutor Ailton, obrigado pela entrevista aqui ao Justiça e Cidadania. Eu é que agradeço, o Ministério Público de Rondônia que agradece pelo espaço cedido e por essa possibilidade de compartilhar com vocês desse sonho de justiça integrado que nós temos hoje. Eu digo sempre que o Ministério Público ele não é nada sozinho, ele é um dos agentes, um dos braços que se unem, que se entrelaçam para defender a sociedade que está ali fora. Então, quanto mais a gente apertar esse braço entre as instituições, independentemente da sua área de atuação, mais a sociedade estará protegida. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a você também pela audiência. Eu conversei no programa de hoje com Ailton Marim, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia. E também você acompanhou essa reportagem, a segunda da série reportagem Justiça Sem Barreiras, Justiça Itinerante. Até o próximo encontro e obrigado pela audiência mais uma vez.